Pois é, ontem surgiu de novo o nome do Claudinho, que já não é exatamente uma novidade, né? O Fábio Aleixo, colega nosso jornalista que mora em Moscou e acompanha o futebol russo muito atentamente, acredita que o jogador possa ser negociado. Inclusive, ele colocou uma postagem há pouco no X, no Twitter, explicando que o Arshavin, que é diretor esportivo do Zenit, né, meio que jogou no Arsenal, disse que o clube deve vender o Claudinho se aparecer uma boa proposta. Eles estão atrás do Illich, que joga na Itália. E se conseguirem contratar, é provável que eles vendam o Claudinho, que foi contratado em 2023, 21, perdão, em 21. Agora, o que seria uma boa proposta, né, para os russos? Aí eu até coloquei há pouco aqui no Twitter. O Malcolm foi comprado ao Barcelona por 40 milhões e vendido ao Hilal da Arábia Saudita por 60 milhões de euros. Pela mesma lógica, seria o quê? 22 milhões e meio? Ou os russos vão entender que para negociar com o mercado brasileiro não é igual à negociação com o mercado saudita, né? E aí 15, 17, o Aleixo acha que menos que 15 não será. Por um valor em torno de 15, algo em torno disso, pouco mais talvez, acho que o Flamengo pode chegar numa proposta dependendo das condições de pagamento. Eu não creio que vai pagar à vista, evidentemente, como foi o caso da multa rescisória do De La Cruz. Então, é possível que avance. Eu só acho que o Flamengo precisa pensar um pouco mais em jogadores mais factíveis, né? O Claudinho é uma negociação muito difícil e tem que abrir mais o leque. O Flamengo roda a janela, volta em Claudinho, voltam nos mesmos. Como o caso do Wallace, que agora acabou indo para o Cruzeiro. Foram 2 ou 3 janelas em que o Flamengo tentou esse jogador e não conseguiu. Acho que tem que abrir mais o leque, né? Ter mais opções. Agora, a janela do Flamengo certamente não será tão pesada, até porque do início do ano foi muito pesada. Foram 30 e poucos milhões de dólares ou euros investidos em 3 atletas, né? O Léo Ortiz, 7 milhões, o Vinha, cerca de 8, né, de euros, e 15 milhões de dólares, quase 16, 15, 16 aproximadamente, a multa rescisória do De La Cruz. Então foi um investimento pesado no começo do ano. Agora eles vão contratar menos, evidentemente, né? E tem propostas no plural pelo Wesley, segundo o Flamengo, mas eles estão resistindo, não querem vender. O site GE publicou há poucos dias que 12 milhões foi a proposta do Bournemouth da Premier League, mas o clube entende que vai segurar ao máximo, porque acredita no jogador e, logicamente, acredita que ele possa valer mais. É aquela coisa que a gente sempre fala. Quando o Flamengo e o Palmeiras recebem a proposta dessas, eles têm condições de falar para o clube europeu: não, não. Ah, mas não. Aí o cara, se estiver interessado, sobe a proposta. Aí não, sim, ou sobe mais um pouquinho, negocia-se. A maioria dos clubes aqui do Brasil, quando o cara bate a porta oferecendo qualquer caraminguá, sai vendendo. Vejo o caso do Fluminense, que vendeu o Luiz Henrique por 9 para o Betis e o John Textor comprou o mesmo jogador por 20. O Luiz Henrique poderia sair por mais, mas o Fluminense na época estava desesperado por dinheiro para pagar suas contas imediatas, salário, etc. Essa é a grande diferença. É o caso do Corinthians, se eventualmente o Wesley receber uma proposta concreta, não vai ter condições de negociar como fazem esses outros 2 clubes, vai ter que se vender porque precisa de dinheiro, está sempre desesperado. Esse é um ponto muito importante. Aí alguns torcedores não entendem por que a gente repete tanto, eu especialmente falo tanto de SAF, falta de fair play financeiro, mercado desregulamentado, falta de gestão nos clubes. Tudo passa pela grana. Tudo que a gente discute aqui passa pelo dinheiro. Se o Palmeiras pensa no Gabigol e pode se dar o luxo de oferecer um salário altíssimo e ter o Dudu como reserva de luxo, bem, o Palmeiras pode, outros não podem, né? Senão, mais clubes estariam atrás do Gabriel, tenho certeza. Não pelo presente dele, mas pelo passado, acreditando que seria uma oportunidade de ter um jogador sem pagamento de multa que possa dar um retorno técnico. Outros acreditariam, com certeza. Mas só o Palmeiras parece capaz de chegar numa proposta que seduza o jogador, já que jogador de futebol geralmente é assim, né? O cara cai tecnicamente, mas o salário dele, os rendimentos, ele quer continuar ganhando a mesma coisa ou mais. Ele só vai variar de acordo com o desempenho depois que o cara realmente fica sem contrato, está muito mal. Veja, por exemplo, o caso de Lucas Lima, que foi uma contratação cara do Palmeiras, né? Não pagou multa na época o Santos, né? Mas foi em final de contrato. Mas era um jogador caro, né? O Lucas Lima agora está sendo disputado no mercado? Não, não, porque chegou o momento que realmente ninguém acredita nele, porque foram várias temporadas sem jogar bem. Então, a realidade me parece que é essa, né? Agora, vejamos aí se o Flamengo vai chegar mesmo para trazer o Claudinho e de que maneira isso pode se processar na negociação com os russos, que na última tentativa do Flamengo sequer responderam à proposta do Flamengo de 15 milhões aproximadamente de euros. Os caras simplesmente ignoraram, nem falaram, nem responderam. Ô, Danilo,
no meio disso tudo, eu queria fazer duas perguntas para você, que envolve aí essa história ainda de Gabigol, Palmeiras e tal. O palmeirense, o que ele prefere? Vira o Gabigol, e aí o Gabigol chega e tarará, ou recuperar o Dudu, que parece que agora virou meio que móveis e utensílios lá. Ele fica lá, acaba o jogo, ele entra no campo e dá uma corridinha. O que o palmeirense gostaria mais? É uma pergunta difícil, viu, Tirone? Vou te falar que, assim, pela idolatria, pelo que representa o Dudu, eu acho que a maioria ficaria ao lado do Dudu para a recuperação. A questão é que muita gente já não acredita que ele vai se recuperar e muita gente ficou machucado com o episódio do Cruzeiro. Repito, o Dudu está nessa situação porque ele procurou essa situação. Ele abriu a porta para que isso acontecesse ao negociar e acertar com o Cruzeiro. Tudo bem, ele desistiu, não assinou, mas ele que procurou essa situação e o Palmeiras está tratando ele dessa forma só por conta disso. Porque se ele tivesse. O Palmeiras poderia até querer se livrar dele em outro momento, antes, depois, mas não trataria dessa forma se o Dudu não tivesse dado o passo que deu na negociação com o Cruzeiro. Então, o Dudu procurou, digamos assim, né? Mas eu acho que se tivesse só uma opção, pela idolatria, pelo que o Dudu representa, o palmeirense gostaria da recuperação do Dudu. Mas se você olhar no momento, o cenário de hoje é poder contar com as duas coisas. Embora eu ache arriscado, por melhor que esteja o caixa do Palmeiras, por mais organizado que estejam as contas, eu não tenho certeza se o Palmeiras consegue bancar o salário de Dudu e Gabigol dessa forma. Então eu acho que parte desse planejamento de ter o Gabigol passa pela saída do Dudu. Eu vejo uma questão bem perigosa financeiramente falando, o Palmeiras pagar os dois ao mesmo tempo, lembrando de novo que caso o Dudu cumpra a meta de 50% no ano que vem, ele renova o contrato até 2026. E aí a gente está falando de um contrato de 4, 5 anos para o Gabigol, é um peso na folha salarial que tudo bem, o Palmeiras tem essa condição, mas ela dá uma engessada no restante, né? Porque o Palmeiras, você considera dois jogadores aí ganhando essa grana, você ingessa investimentos para o futuro, que foi o que o Palmeiras passou nos últimos anos. O Palmeiras passou em 2023 sem contratação, porque estava com a folha salarial mais alta. Foi agora esse ano que o Palmeiras começou a receber mais reforços porque conseguiu equalizar algumas questões. Então é uma questão perigosa você ter Dudu e Gabigol no aspecto de folha salarial, né? Então por isso que eu acho que o Palmeiras está querendo se livrar. E aí nesse cenário você no aspecto técnico, né? Você poder ter Gabigol e Dudu no aspecto técnico, desconsiderando a parte financeira, se você conseguir recuperar os dois, aí é um ataque muito bom, é um ataque poderosíssimo. A dúvida que fica é: o Gabigol vai ter a cabeça de voltar a jogar bola como jogou em 2022, 21, 20, 19? O Dudu vai conseguir se recuperar da lesão e vai poder jogar a bola que jogou antes de ir para o Qatar ali, que eu acho que foi o momento que ele estava jogando mais bola? É uma questão, uma contratação para mim arriscada, mas que faz parte do futebol. Ô, Mauro, o Gabigol, que antes não estava sendo relacionado, vai ser relacionado agora para esse jogo do meio da semana do Flamengo do Campeonato Brasileiro. Isso tem algum simbolismo? Significa alguma coisa? Ou simplesmente ele vai ser relacionado porque é jogador do Flamengo e vamos em frente? É isso que você falou. Significa que ele vai ser relacionado porque ele não deve sair no momento, né? Não há nenhuma perspectiva de ele sair, ele está recebendo salário, vai fazer o quê? Vai ficar em casa, né? Não, vai ficar cantando lá, trap. Concentra o cara, bota para jogar. Vai que precisa de sujeito durante o jogo, né? De alguma maneira, né? Se bem que ele não tem ajudado em nada, né? Esse é o ponto que mais me chama a atenção nessa coragem do Palmeiras. Não acredito no Dudu porque estava lesionado. E o Gabriel? O Dudu não joga bem há algum tempo porque estava machucado. O Gabriel está saudável e não consegue jogar. Não sei se o pessoal assiste o jogo do Flamengo, se assistiu com atenção, se analisaram profundamente. Sabe, o que me passa a sensação é assim, alguns acham que o Abel Ferreira é mágico, né? Mas o Atuesta não jogou com ele, o Tabata não jogou com ele. Ah, mas o Gabigol é diferente. É diferente de quê? É um jogador de futebol. Vai jogar bem? Vai comer a bola? Há 20 meses esse cara não consegue jogar futebol. É corajoso esse ato palmeirense aí, essa tentativa. E essa questão financeira também é importante. Porque além do aspecto do peso, porque assim,
Faz um contrato de 4 anos, pagando a ele, que custa mais ou menos o Dudu, um papo aí de 20 e poucos, 22 milhões, 21 milhões de euros em 4 anos. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Ah, vai no fluxo, sim, mas é bastante grana. Não estou dizendo que não pode pagar, é um investimento pesado. E um outro aspecto, como se sente o elenco sabendo que chega um cara ganhando mais do que quase todo mundo, exceto um atleta, que ele ganha igual o Dudu. Né? O Dudu é o maior salário. O Dudu tem história no clube. O Gabriel não. E ele está em baixa. É diferente do cara que é contratado, que você fala, cara, esse cara veio ganhando muito, mas ele decide muitos jogos e tudo. Ele não tem decidido nada. Pode voltar a decidir. Mas é uma tentativa que ninguém tem certeza de nada. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele não fica no Flamengo, certamente, por quê? Por conta do que ele aprontou, as bobagens que fez. Entre elas, vestir a camisa do Corinthians, que é outro ponto também que, na relação com a torcida do seu provável novo clube, não pode ser ignorado. Né? Isso não vai ser lembrado se ele for muito bem, fizer gols, fizer ótimas partidas. Vai ser esquecido. Essa mancha, digamos assim, né, vai ser apagada. Mas se porventura ele for mal, não vai faltar gente dizendo: esse cara ainda por cima é corintiano, vestiu a camisa, ficou elogiando a torcida dos caras. Ele foi lá naquele podcast e falou aquelas coisas todas sobre o Corinthians e sua torcida. Então, de fato, é uma contratação ousada. Bem ousada essa do Palmeiras. Bem diferente do padrão daquilo que o clube costuma fazer no mercado nesses últimos anos, pelo menos. Muito ousada. Eu acho que é a mais ousada desde o Dudu, que teve uma fase boa no Grêmio, mas era um jogador extremamente inconstante. É só lembrar o histórico dele. Mas ele foi bem no Grêmio, estava emprestado, né? E o Palmeiras disputou lá com o Corinthians, São Paulo, contratou, e ele amadureceu muito no Palmeiras. O Dudu virou o Dudu no Palmeiras. Ele amadureceu muito. Ele é um jogador muito pavio curto, aos poucos foi passando, e tecnicamente ele melhorou, passou a fazer mais gols. Ele tinha 1 ou 2 gols no Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. Eu lembro que a gente, quando falava dessa negociação de Dudu com o Corinthians, São Paulo, depois veio o Palmeiras e atropelou na reta, nas emissoras de TV, você fica rodando aquela imagem em loop, era o mesmo gol quase que ele fazia, eu acho que contra o Criciúma. Porque ele tinha poucos gols no Grêmio, mas ele jogou bem. Ele jogou bem. Mas no Palmeiras ele passou a fazer mais gols também. Ele cresceu no Palmeiras, ele teve um desenvolvimento. E não foi obra de um técnico, não, que ele trabalhou com vários. E de cara ele ganhou o primeiro título Copa do Brasil com o Marcelo Oliveira. O time era uma tremenda bagunça de Marcelo Oliveira, né? Ganhou ali na marra, na individualidade. Tanto que logo depois ele já renova o contrato por conta do título da Copa do Brasil. E ele depois ele é demitido, né? O Palmeiras não ficou muitos meses com ele depois daquilo no ano de 2016. Então é uma contratação de fato muito ousada. E como é que reage o grupo, né? Acho que esses detalhes também eles vão ter que avaliar bem como lidar com isso, porque é estranho, né? Você está lá e tal, de repente chega um cara como o Rafael Veiga, que tem gols decisivos em partidas históricas e importantíssimas do Palmeiras, inclusive contra o Flamengo, que ainda é o clube do Gabriel. É justo o Gabriel chegar ganhando mais que o Veiga? É uma pergunta.